Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Nefi. Hoje, um encontro super especial, sim, super especial, porque em comemoração aos 505 anos da Reforma Protestante, estamos com nada mais, nada menos do que Tiago Kiefer, esse querido amigo, irmão, que já esteve no Nefi falando sobre a história do pentecostalismo na nossa segunda conferência, e está aqui conosco novamente para falar sobre o contexto histórico das reformas protestantes. E nós estamos muito felizes por tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. Nós vamos aprender muito com o Tiago. É um prazer tê-lo aqui no Nefi. Já quero passar a bola para ele, porque eu estou ansioso para aprender, para ouvi-lo, porque sempre que eu ouço ele, é realmente um momento incrível, um aprendizado muito bacana. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite do Nefi. Seja bem-vindo a essa que já é a sua casa e muito obrigado também pelo apoio que você sempre nos dá, interagindo lá no grupo de WhatsApp, ajudando a movimentar o Nefi, enfim, a contribuir ainda mais com a nossa comunidade de estudos. Meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Lincoln. Obrigado aos colegas que estão aqui nessa aula. Tu diz aqui que já é minha casa e não precisa nem pedir, é só convocar que eu estou aqui ajudando e sempre que dando também participando das palestras de outros professores. Eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? Qualquer grupo de estudos e que não seja um estudo simplesmente de repetir o que os outros sempre falaram, né? Mas um estudo de da gente pensar mesmo, utilizar esse órgão tão importante que o Senhor nos deu na sua criação, que é o nosso cérebro. Eu acho que é muito importante e o Nefi tem feito isso muito bem. Então, eu agradeço o convite. É uma data especial para os cristãos, que é a Reforma Protestante. Inclusive, um influenciador muito querido, que eu sigo e compartilho as coisas dele, mas para mim ele falou uma infelicidade esses dias que, por causa das eleições, tem se falado pouco sobre a reforma protestante, e aí eu não comentei para não gerar polêmica, né? Mas como a gente está aqui, eu não concordo com ele, né? Talvez ele não esteja seguindo as pessoas certas. Né? Eu, professor Lucas Gess, professor Felipe, do História e Teologia, e outros professores, a gente está sempre compartilhando temas de história da igreja e não seria diferente nessa semana tão importante, né? Que é a Semana da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, né? Baseado lá em 1517. E hoje, para falar sobre o contexto histórico da Reforma Protestante, eu acho, inclusive, até mais importante, vou compartilhar minha tela aí com vocês. Eu já posso começar, Lincoln? Ou tu queria falar mais alguma coisa? Não, claro, pode ficar à Então, vontade. tá certo. Para falar sobre a reforma protestante, eu não vou entrar muito assim nos contextos específicos do quem que era Lutero, quem que era Calvino, quem que era Zwingli, essa galera aí, porque isso vocês certamente já escutaram e certamente se falou na igreja ou o Nefi vai trazer em algum outro momento. Né? Eu vou falar mesmo sobre o contexto histórico que esses homens atuaram, que fizeram a cabeça desses homens, que moldaram a cultura em que esses homens cresceram e a religião que esses homens faziam parte, para a gente entender o porquê que foi necessário que ocorresse uma reforma protestante. Eu sempre gosto de utilizar, quando eu dou aula sobre reforma protestante, de que ninguém reforma algo que não existe. Se a gente reforma uma casa, quer dizer que a casa já existia. Então, quando tu reforma, é porque a casa ela foi construída e com o tempo ela sujou, ela quebrou, ela ficou velha, e aí é preciso fazer uma reforma. A mesma coisa acontece com os reformadores. Eles faziam parte de uma igreja que já existia e que não era uma igreja nova, era uma igreja muito antiga. Então, a gente precisa entender o que se perdeu para que fosse necessário que se realizasse uma reforma protestante. Tá? Então, por que eu gosto de entender o contexto de qualquer coisa que eu fale sobre história e não simplesmente cair de paraquedas no assunto?
O primeiro motivo que eu acho interessante é para a gente humanizar os personagens. Tá, pessoal? Por que humanizar? Eu estou tirando o lado espiritual da Reforma Protestante quando eu faço isso? Bom, se eu tiro o lado espiritual da Reforma Protestante quando eu humanizo os personagens, logo eu também vou cair numa heresia, porque eu vou ter que tirar de Jesus Cristo a sua parte humana. Eu só consigo entender Jesus Cristo na sua plenitude quando eu analiso Jesus Cristo, que, além de ser Deus, também é um ser humano. Eu só consigo entender as palavras de Jesus quando eu compreendo que ele nasceu no mundo onde era totalmente conectado com o helenismo, com a política romana, com a religião judaica, né, daquele período interbíblico ali. Eu só entendo as críticas que se faz, por exemplo, que Jesus faz aos fariseus, que Jesus faz aos saduceus. Eu só consigo entender a religiosidade de João Batista quando eu estudo o contexto histórico que Jesus cresceu e que desenvolveu a sua teologia. É só assim que eu consigo chegar numa compreensão verdadeira acerca de Jesus Cristo. Então, a mesma coisa acontece com os reformadores. Para eu compreender a reforma protestante, eu preciso entender o lugar que esses homens nasceram. E que eles nasceram no lugar que tinha referências religiosas, referências culturais, referências políticas. Outra coisa, para a gente não cair em generalizações e anacronismos. Eu recebo lá na minha página do Instagram muitas perguntas do tipo assim, ó. Agostinho era pentecostal? Ou Clemente era calvinista? Gente, como é que o Agostinho vai ser pentecostal? Como é que o Clemente vai ser calvinista se não existia pentecostalismo no tempo do Agostinho, se não existia calvinismo no tempo do Clemente? São anacronismos. E isso, para estudar história, a gente não pode cair jamais em anacronismos. Então, eu preciso analisar os personagens históricos com as referências dos seus tempos. Eu preciso analisar Lutero no tempo que ele viveu, eu preciso analisar o Calvino no tempo que ele viveu, eu preciso analisar por que a reforma lá da Inglaterra se deu diferente da reforma da Alemanha, da reforma da Suíça, com Henrique VIII, no seu tempo, no seu contexto. Tá? Inclusive, isso para eu não chegar e fazer críticas ao Lutero ou fazer elogios a Lutero com as reflexões que a gente tem hoje da igreja. Então, hoje a gente já pensa, né? Eu que venho de um contexto evangelical, eu tenho problemas com a virgindade perpétua de Maria. Lutero não teve problemas com isso. Eu tenho problemas, não sei se tem irmãos aqui presbiterianos ou luteranos, mas eu que nasci num contexto pentecostal e hoje congrego numa igreja batista, eu tenho problemas com o pedobatismo, por exemplo. Mas Lutero não tinha. Então a gente precisa analisar esses personagens dentro do seu tempo. E para compreender os personagens em seu tempo, entender quais eram suas críticas e as suas tensões. A reforma, pessoal, ela não caiu do céu, no sentido de que ninguém pensava sobre nada daquilo, e aí do nada Lutero teve uma iluminação e começou a pensar em tudo aquilo. Não. Já eram críticas, já eram problemáticas, já eram reflexões que estavam se tendo naquele tempo para que com Lutero, para que com Calvino, para que com Henrique VIII acontecessem as reformas protestantes em seus respectivos países. Beleza? Então, olha só. Eu sei que aqui no NEFI tem pessoas que já têm um conhecimento maior de história, mas tem pessoas que têm um conhecimento não tão avançado. Depois a palestra vai ir para o YouTube. Então, eu vou começar mastigando para depois a gente complexificar melhor a nossa discussão, tá, pessoal? Então, para começar, é o seguinte. A reforma protestante, para a gente entender o contexto dela, eu só acho que tem um microfone ligado aí, não sei, depois na gravação vai ficar um pouquinho complicado, tá? Se puderem desligar. E é dos pais também. Pois é. É do Felipe. Valeu, Felipe. Então, pessoal, a reforma protestante, ela aconteceu no que nós chamamos na história de Idade Moderna.
Tá? A história ela é dividida, e isso foi feito posteriormente, tá? No século XIX, ela é dividida em pré-história, que é desde, né? Claro que os historiadores não vão falar nesse conceito, mas a gente que é cristão, desde que o mundo foi criado, até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que é o momento em que a escrita ela é desenvolvida e que as primeiras civilizações, a partir daí, começam a se desenvolver também. Então, isso a gente chama de pré-história. Quando tem, né, a invenção da escrita, até a queda do Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano do Oriente demora mais tempo. Até a queda do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter Idade Antiga. É a época da Grécia, é a época de Roma, é a época dos hebreus, é a época que o Antigo Testamento vai ser escrito, é a época que o Novo Testamento vai ser escrito, é a época que o cristianismo vai nascer, que vai se tornar a religião oficial do Império Romano, lá em 380, com Teodósio. E a partir da queda do Império Romano do Ocidente, a Constantinopla pelos turcos otomanos, que é a queda do Império Romano do Oriente, lá em 1453, a gente vai ter a Idade Média. Ou seja, em 476, da queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, a gente tem a Idade Média. Que é um termo, como a gente vai ver, que é muito, assim, pejorativo. Né? Os homens que viviam esse período, eles não diziam que estavam vivendo na Idade Média. Eles simplesmente viviam. Né? Idade Média vai ser um contexto, um conceito colocado posteriormente para dar esse sentido de um estado intermediário entre aquela antiguidade clássica, onde se liam os filósofos, onde se tinha a arte, né, greco-romana, para a época dos renascentistas, dos iluministas. E aí a Idade Média como aquela época das trevas, né? E aí, da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos até a Revolução Francesa, a gente tem a Idade Moderna e, a partir daí, a Idade Contemporânea. Talvez no futuro, 2022 seja de outra era? Talvez. Talvez, né, se tem um marco da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial, não se sabe. Né, porque essas divisões históricas são arbitrárias, elas são colocadas posteriormente por determinados critérios. Né? Tanto é que pré-história não faz sentido falar, né, de uma pré-história. É porque no século XIX se entendia que história só se podia fazer com documento escrito. Então, se não tem escrita, não tem história. Ou seja, é pré-história. Mas a gente sabe que era história também. Né? Então, esses conceitos é só para a gente se achar historicamente. Beleza? Então, é preciso, quando se reformar algo. Então, o que foi reformado? Tá? O que foi reformado? Então, a gente sabe, né, uma história básica do cristianismo, que o cristianismo ele vai ter os primeiros seguidores de Jesus lá onde hoje nós chamamos de Palestina, que era, né, a capital da Judéia, e Jerusalém, lá no primeiro século. Lá no primeiro século, aqueles homens que caminharam com Jesus após, né, Jesus subir aos céus, após a festa de Pentecostes, eles vão começar a se reunir, vão começar a pregar o evangelho, criar novos seguidores de Jesus para a comunidade que era judaica. Não haviam gentios nessa comunidade. Era só para judeus. Só que o problema é que para judeus ortodoxos, esses cristãos, né, que nem se chamavam cristãos na época, vão começar a ser perseguidos. E essa perseguição vai ser tanta que, inclusive, vão matar, né, cristãos, assim, muitos seguidores de Jesus de origem judaica, vai fazer com que haja uma dispersão pelo mundo. Então, aquela promessa que Jesus fez de que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, vai começar a se realizar. E eles vão começar a ser testemunhas de Jesus na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, vai chegar cristão em Damasco, vai chegar cristão em Antioquia, e vai ser em Antioquia que a galera que vê de fora, pela primeira vez, vai ver que na mesma mesa está sentando o cara que era pagão, que adorava lá as divindades romanas, que fazia parte das religiões de mistério, e o judeu. Então ele vai pensar, bom, o judeu não senta com pessoas que não são da religião judaica.
eles também não estão servindo a estátua lá de uma divindade greco-romana. Então, eles são uma nova religião. Que religião é essa? Eles dizem que segue a Cristo. Então, eles são cristãos. E aí vai começar, e o apóstolo Paulo vai ser o cara disso, né? E que ficou registro para a gente, né? Vai começar uma pregação para os gentios. E isso vai invadir o mundo. Tanto para o lado ocidental, que é o que está registrado no livro de Lucas, né, que Paulo ele vai pregar na Ásia Menor e depois vai chegar em Roma, tendo em vista que já existia igreja em Roma, né, quando Paulo vai ser preso lá, mas também vai ter, e aí isso o professor Lucas Gesto, o professor Ian, da página Cristianismos Orientais tem muito forte, vai começar também uma pregação no Oriente, né, na Síria, no Império Persa, na África Oriental e por aí vai. Então, o cristianismo vai explodir, vai crescer. E com esse crescimento do cristianismo, vão começar algumas necessidades. Porque era uma religião nova, era uma religião que ainda não tinha um cânon fechado. Então, eles não sabiam o que eles liam dos que os apóstolos tinham produzido e que outros que não eram apóstolos tinham produzido. Então, vai surgir a necessidade da formação de um cânon. O primeiro cânon não vai ser um cânon que a gente chama hoje de ortodoxo, vai ser o cânon de Marcião. E o Marcião ele não considerava o Antigo Testamento. Partes do Novo Testamento ele considerava como inserções judaicas e para ele não servia. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, que hoje a gente considera uma heresia, claro, né? Então vai se ter necessidade de se criar um cânon, vai ter necessidade de se organizar em concílios ecumênicos. A gente vai ter lá, né, o concílio de Nicéia por causa da controvérsia ariana. Os pais da igreja vão desenvolver as suas pesquisas, os seus tratados, os seus escritos, as suas cartas, para definir, afinal, o que essa nova religião ela acredita. Eles não vão tirar da cabeça deles. Eles vão desenvolver aquilo que os apóstolos haviam desenvolvido nas cartas para as igrejas, né? Nos evangelhos, nas cartas para as cidades e por aí vai. Então, vai-se ter toda uma formação teológica nesses primeiros séculos. E também uma reação das heresias nesses primeiros séculos. Até que chega lá o quarto século, né? O império está dividido em 4 pedaços e numa dessas guerras está o Constantino lá. E o Constantino reza a lenda que ele vai ter uma visão. E nessa visão vai ter lá um sinal cristão que vai dizer que com esse sinal ele venceria. E o cristianismo, e o Constantino ele se converte. E ele vence essa guerra. E ele se torna o imperador do Império Romano. O que o Constantino vai fazer? Ele vai confirmar um édito que tinha sido feito pelo imperador antes dele, o Galério, que era um édito de tolerância. Ele vai escrever, né, o édito de Milão, junto com o imperador que cuidava da outra parte do império, que vai não transformar o cristianismo em religião oficial, mas vai fazer com que agora o cristianismo deixe de ser perseguido. Só que vocês imaginem o cenário. Num dia, o cristianismo é a religião mais perseguida. O Diocleciano, que foi um dos imperadores antes do Constantino, ele praticamente assim destruiu o cristianismo. O cristianismo era uma religião de pobres, era uma religião de escravos, era uma religião de ex-presidiários, era uma religião da ralé. Só que do nada agora o imperador é cristão. Vocês não acham que a galera que antes via com preconceito o cristianismo não vai começar a ver agora com bons olhos a religião cristã? Não vai começar a ver na religião cristã uma alternativa para se chegar perto do imperador, para ter um carguinho do lado do imperador? Vai ser assim. A igreja vai começar a encher de pessoas que antes eram da religião pagã. E não por conversão. Muitos se converteram, claro, da elite, mas muitos também por ter uma proximidade com o imperador. Lembrando que, nessa época, é inadmissível pensar uma religião que seja separada do Estado. Mesmo que não seja a religião oficial,
praticamente o chefe da igreja vai ser o Constantino. Não havia uma lei para isso. Mas ele era o cara que convocou o concílio. No primeiro momento, ele não vai ser ariano, ou seja, ele não vai acreditar que Jesus é uma criatura, mas depois ele vira ariano, ele é até batizado por um ariano. Então a igreja vai encher de pessoas que querem uma proximidade com o imperador. E isso vai também causar uma reação na igreja. E a primeira reação desse período mais oficial da igreja, assim, mais reformista, que é o quê? A reação dos monges. Os monges, eles vão invadir o deserto para ter uma religião que seja mais profunda, menos oficial. Eles vão ser... Tem um exemplo do Santo Antão, tem um exemplo, né, de outros monges que vão invadir o deserto, principalmente do Egito, para fazer o seu monasticismo. Não tem nada a ver com o monasticismo no Ocidente, isso é depois. Tá? Até que, em 380, aí sim, o império ele é dividido e o lado ocidental, né, o lado oriental também, de certa forma, ele vai, pelo imperador Teodósio, se tornar a religião oficial do Império Romano. Esse império vai acabar logo, logo, né, no século V. A Europa, o lado ocidental, vai ser invadido por povos germânicos, que os romanos chamavam de povos bárbaros. É interessante porque essa invasão nem sempre foi invasão literal, de chegar quebrando tudo. Não era assim. Às vezes era participando do exército, às vezes era ganhando um cargo, e assim a cultura romana ia se enfraquecendo. E ia chegando novos povos até que, no século V, o imperador é derrubado, e aquele império que era unificado no Ocidente se desfragmenta em várias etnias germânicas ali no que nós chamamos de início da Idade Média. E é interessante porque esse período, como eu falei para vocês, é um período criado principalmente com os iluministas e com os renascentistas também, um pouquinho antes, né, para falar desse estado intermediário entre uma época das luzes greco-romana e uma época onde o iluminismo vai brilhar de novo, novamente em relação à Idade das Trevas, né, da Idade Média. Com as invasões bárbaras ou germânicas, houve certo desaparecimento da antiga cultura greco-romana e o desaparecimento do latim e do grego e o aparecimento de novas línguas. Não é que tenha sumido o latim, não é que tenha sumido o grego, não é que tenha sumido a cultura greco-romana, mas vai haver uma germanização dessas culturas. Elas vão se unir e vão formar algo novo, o que nós vamos conhecer hoje como Europa. Antes não existia Europa. Vai começar a existir a partir daqui. Tá? A partir daqui. Só que a pergunta fica, né? Quando a gente fala em Idade Média, que é a igreja que o Lutero vai reformar, que é a igreja que o Calvino vai reformar, que é a igreja que o Henrique VIII vai reformar, a gente está falando de uma igreja que é única no Ocidente. E até esse momento não existe uma igreja que é única no Ocidente, até o início da Idade Média. Existiam igrejas nas cidades. Já existia uma igreja romana, mas não existia uma igreja católica apostólica romana. Não existia. A Igreja Católica Apostólica Romana é resultado de uma série de leis criadas para transformar essa hierarquia da Igreja de Roma em relação às demais igrejas. Isso vai ser um longo processo da Idade Média. Mas existem algumas teologias que vão ser criadas já na Antiguidade para confirmar isso. Uma dessas teologias é do Ambrósio de Milão. O Ambrósio de Milão, ele era governador, né, de Milão. E é interessante o seguinte, que lá naquela cidade estava tendo assim uma polêmica muito grande para saber quem seria o sucessor do bispo que havia falecido. De um lado estavam aqueles que eram favoráveis à heresia ariana, de outro estava aqueles que não eram
favoráveis da heresia ariana. Começou a ter uma briga entre esses dois, os arianos e os não arianos. Essa briga ia para as vias de fato, eles iam se matar se fosse necessário. O governador, como não queria que isso acontecesse, ele foi intervir nessa briga. Só que o discurso dele foi tão pacificador, tão bonito, que tanto do lado ariano quanto do lado não ariano, os caras começaram a gritar: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. O Ambrósio, que não queria ser bispo, ele pegou um cara lá que estava... Porque aí o povo ia ver que ele estava em pecado, que ele era violento. E o que o povo fez? Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Aí ele pegou algumas mulheres lá de procedência duvidosa, levou para casa dele, para que fosse mal visto. Ele não fez nada com as mulheres, né? Porque ele era um homem de Deus. Mas o povo continuou gritando: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Tanto é que ele não teve como fugir de ser bispo. Bom, o resultado foi que ele foi um dos maiores teólogos da antiguidade. Ele influenciou um carinha que nada mais, nada menos, chamado Agostinho de Hipona. Todo mundo conhece. Ele vai ser o cara que vai influenciar a nacionalização do cristianismo. Ele vai ser o cara que vai primeiro colocar o imperador em penitência pública. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque uma das críticas que os reformadores vão ter é essa intervenção do poder religioso no poder secular. E o cara que está colocando o imperador em penitência é um cristão, já na antiguidade. Olha aqui a doutrina da Igreja Católica aparecendo. Ele defendia que Maria era incorruptível, mesmo tendo pecado original. É óbvio que ele se baseia, né, naquele texto, né, bendita sois vós entre as mulheres. E aí a idade, né, a ideia da virgindade perpétua de Maria, e por aí vai. Comparava Maria a uma nova Eva. Defendia que o perdão dos pecados deveria passar pela igreja. Vê que interessante isso, né? A questão da penitência, a questão da confissão. Era preciso passar pela igreja. Não é como nós hoje, os evangélicos, que a gente peca, a gente até abre para o nosso pastor, claro, para ter um aconselhamento e tudo mais, para ter uma transparência, mas a gente sabe que o perdão de pecados não vem com a gente confessar para o pastor. Vem com a gente confessar e pedir perdão e se arrepender diante de Deus. Mas aqui o perdão de pecados, segundo Ambrósio, necessariamente precisava passar pela igreja. Todos deveriam ser batizados, pois eram pecadores, inclusive as crianças, né? Aí o Pedro do batismo entrando mais uma vez. Mas, professor Tiago, os calvinistas, eles batizam crianças. É por causa disso aqui? Não, é outra teologia, gente. É outra explicação, tá? Então, eu vejo muita crítica dos credo-batistas em relação ao batismo de criança. Eles dizem assim: mas criança não pode se arrepender, não tem a noção do pecado. Mas não é por isso que calvinista batiza criança, é por outro motivo. Então, a crítica é meio desonesta, né, da nossa parte, muitas vezes. Mas, enfim, não é sobre isso que a gente está falando. O Ambrósio vai ser um dos primeiros caras a fazer referência à palavra missa. Ele vai defender a sucessão apostólica, mas com a ênfase na centralidade da igreja de Roma. Pedro era o primeiro apóstolo e Roma era a primeira igreja. A doutrina da sucessão apostólica, pessoal, era o seguinte: no segundo século, depois de Cristo, não tinha como saber se tinha um charlatão lá abrindo uma igreja dizendo que tinha a doutrina correta. Então, como é que os caras faziam para saber qual era a doutrina correta? Eles se baseavam na ideia que Jesus ele nomeou apóstolos, e os apóstolos, no seu projeto missionário, eles nomearam bispos, presbíteros, né? E os bispos nomearam presbíteros, que nomearam diáconos. Então, essa era a doutrina da sucessão apostólica. Com o tempo foi passando, e essa doutrina se baseava na doutrina, não mais numa pessoa específica. Mas o Ambrósio de Milão, né, defendia que Roma era essa igreja primaz onde se representava o verdadeiro apostolado.
Então, até por isso que depois, né, a Igreja Católica Apostólica Romana defendia a veneração da cruz e dos cravos de Cristo, o culto aos anjos, santos e mártires. Isso aqui não foi ele que inventou, a igreja primitiva fazia muito disso, né? Ou melhor, a igreja dos primeiros séculos. Só que veja bem, pessoal, isso é muito importante. Ele defendia a veneração. E isso, quando a gente estuda teologia, quando a gente estuda ciência da religião, é diferente o conceito de adoração para veneração. Tá? A gente sabe que no catolicismo brasileiro, catolicismo popular, é outra história. Veneração é adoração, não tem. Mas muitas igrejas, inclusive, né, a igreja anglicana, eles mantêm essa ideia de veneração, mas no sentido diferente do que nós entendemos por adoração. É diferente, tá? O culto a Maria não é uma adoração a Maria, é outro sentido, tá? A gente precisa colocar isso bem claro. Mas no catolicismo brasileiro popular, aí, com sincretismo religioso, aí é outra história também, beleza? Outro cara importante, né, para aquela igreja que Lutero vai precisar reformar, também é da antiguidade, ele se chamava Jerônimo. O Jerônimo era um cara que foi educado em Roma, ele gostava dos prazeres da vida, gostava de uma balada, gostava de uma festa, só que ele vai se converter lendo a biografia de um cara que fugia dos prazeres, que era um monge, o Santo Antão. E ele vai para o Oriente viver no monastério, e lá ele vai fazer algo que era muito comum entre os monges, e que é um legado que os monges deixaram para a gente, que era estudar a Bíblia nos idiomas originais. Não bastava simplesmente estudar a Bíblia na Septuaginta, né? Ele foi lá e estudou no hebraico. Ou estudar simplesmente, enfim, a Bíblia traduzida para as regiões locais. Não, ele foi lá e estudou no grego. E ele aí vai traduzir essa Bíblia para o latim. E o nome dessa tradução, que a gente chama, por se traduzir para o idioma popular latino, vai ser a Vulgata Latina. Que o Lutero vai perceber um monte de erro de tradução, tá? Nessa Vulgata Latina. Um dos erros vai ser a questão do Lúcifer, né? Que ficou... Hoje a gente usa o Lúcifer como demônio, mas foi uma tradução meio que equivocada do Jerônimo, tá? Nessa questão da estrela da manhã, enfim, a se referir ao diabo. Tá? É uma polêmica histórica bem interessante aí. Tá? Então ele traduziu para o latim, e ele vai ser um grande comentarista bíblico, e ele aceitava o primado de Roma e do Papa sobre todas as igrejas. Beleza. Outra coisa, gente, importante, vai ser o monasticismo beneditino. Já existia o monasticismo lá no Oriente, que era o monasticismo no deserto. Mas no Ocidente, já na Idade Média, vai existir a regra de São Bento, que aí eles vão começar a ser monges, mas monges coletivos, para preservar a Bíblia, para preservar textos dos pais da igreja, para preservar a filosofia clássica. Então, essa fake news que diz que cristão não estuda, nem precisa ir muito longe, é só ver o Nefi, né, vocês estudando aqui, mas cai por terra, porque só existe, gente, preservação dos textos da antiguidade, não só dos pais da igreja, mas dos grandes filósofos, inclusive de filósofos que perseguiram o cristianismo, né, como Marco Aurélio, vai existir por causa dos mosteiros da Idade Média. Eles preservavam esse documento. Vai existir educação por causa deles, porque as crianças eram entregues aos mosteiros, educadas e alfabetizadas. Eles vão começar a não ser contra o trabalho físico. Eles vão começar a unir o trabalho físico com o trabalho intelectual. Então, os caras, além de serem excelentes pensadores, eles vão ser excelentes caras de trabalho físico. Então, eles vão ser especialistas de engenharia, eles vão drenar campos, eles vão criar terras cultiváveis, eles eram os caras. E aí, quando o Gregório Magno vai se tornar papa, lá na Idade Média, ele vai aplicar essa regra de São Bento para os outros mosteiros. E isso vai ser meio que uma confirmação assim do primado de Roma sobre a Europa. Beleza?
O Gregório, né, para confirmar o papado romano, ele vai ser o cara que a igreja vai utilizar para estar assim acima do Estado. A gente sabe, na Idade Média, existia um carinha chamado Carlos Magno, e ele vai ser o cara do Império Carolíngio. Vai fazer uma espécie de segundo Império Romano no Ocidente. Tá? E ele vai doar vários terrenos para a igreja. Enfim. Vai ser na época dele que vai começar os primeiros passos do feudalismo na Idade Média. Quando ele morre, esse império é descentralizado. E ele vai voltar uma tentativa aí de um terceiro Império Romano lá no século X, quando é criado o Sacro Império Germânico. E nessa época, né, o Papa Gregório vai ser ele que vai ser o cara para a institucionalização do catolicismo romano, que vai reivindicar o poder sobre as autoridades seculares. E que vai ser também, na época dele, que Roma vai se desligar do patriarcado lá do Império Romano do Oriente, de Constantinopla, com o cisma do Oriente de 1054. Então, vai ter uma igreja ortodoxa lá, de rito bizantino, né? E no Ocidente, a igreja católica apostólica romana. E aí, eu não estou falando aqui da igreja copta, da igreja siríaca, da igreja armênia, da igreja melquita, que são igrejas orientais que não têm nada a ver com a igreja católica apostólica romana, nem com a igreja ortodoxa de rito bizantino. Beleza? Igreja russa também, tem muita igreja no Oriente. Beleza? Então, a gente viu aqui, gente, até aqui, o contexto do que a igreja era lá em Jerusalém e o que a igreja se tornou lá na Idade Média. De uma igreja de judeus, só de judeus, para uma igreja de gentios, para uma igreja imperial, para uma igreja onde o Papa manda no reino. Vê que diferença? Uma igreja que está totalmente fora do Estado, que é perseguida, para uma igreja que o imperador agora manda na igreja, para na Idade Média ser uma igreja que manda no imperador. Interessante isso, né? Vai ser mudanças históricas muito significativas, isso no Ocidente, tá, pessoal? Principalmente na Europa. Mas nem só de religião vivia a Idade Média. Ela vivia também de mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças políticas. E o contexto da Reforma Protestante, pessoal, é o contexto de crise em todas as áreas, não só na área religiosa. Tá? Não só na área religiosa. A principal crise foi uma mudança de mentalidade no final da Idade Média, início da Idade Moderna, onde aquela comunidade cristã, onde tudo se relacionava com a igreja, a colheita era da igreja, o plantio era da igreja, o casamento estava na igreja, a ciência passava pela igreja. Agora, na modernidade, principalmente com o Renascimento, principalmente com a explosão das cidades, agora deixou de ser aquela comunidade cristã. A centralidade da igreja não era mais tão óbvia. Lembra lá das aulas do ensino médio, do ensino fundamental? Vai começar a crescer muito a questão do humanismo, a questão do individualismo. Teorias que vão dizer que não é a Terra o centro do universo, que não é o Sol que gira em torno da Terra, que é a Terra que gira em torno do Sol. Então vai começar cada vez mais esse desligamento do que a igreja falava para uma vida mais privada das pessoas. Isso por diversos motivos que eu vou apresentar aqui. A primeira coisa é que o Lutero, ele vivia numa época fruto de uma crise agrária. Diferente do que muita pessoa fala, gente, a Idade Média ela teve um crescimento muito significativo, principalmente na Baixa Idade Média, a partir lá do século X, no que se refere às tecnologias de plantio. O arado, né, de ferro em relação ao arados de outro tipo,
tração animal para o trabalho, sistema trienal de cultivo, né, para a terra descansar. Então, várias técnicas foram sendo criadas no decorrer do tempo que melhoraram o plantio na Idade Média. Tá? Melhoraram significativamente o plantio na Idade Média. O problema é o seguinte: o plantio melhorou. Consequentemente, as pessoas começaram a comer mais. Consequentemente, as pessoas começaram a morrer menos. Consequentemente, morrendo menos e vivendo mais, a ter mais filhos. Só que esse aumento populacional foi maior do que o aumento das tecnologias agrícolas. Ou seja, a tecnologia agrícola trouxe o crescimento populacional. Só que cresceu tanto que faltou alimentos. E aí a Europa vai viver uma época de fome e de doenças que vinham pela fome. Para dar conta desse mundaréu de gente, o que se fazia? Áreas florestais eram desmatadas para se plantar. O que acontece numa cidade que não tem árvore, gente? Não é um desastre ecológico? Temporal, chuvas torrenciais. Acontece isso, né? Locais de plantação que eram antes pântanos foram começando a ser utilizados. E essas chuvas, esses temporais vão estragar a colheita. Então, isso trouxe um problema gigantesco para a economia agrária, o que vai trazer a fome para as pessoas. Muitas safras foram perdidas por conta de climas ruins, causados, inclusive, pelo crescimento agrícola, desmatamento, cultivo em áreas de pantanais, etc. Se falta comida, a comida se torna rara, o que acontece? A inflação aumenta. As cidades que dependiam do campo, agora precisavam depender de mais campos ainda, porque, às vezes, o campo que ela tinha do lado dela não dava conta. Tinha pouca plantação, tinha para tantas pessoas. Então, elas tinham que buscar em outro mais longe. O que isso fazia? Aumentava o preço da comida. E isso aumentava também a pobreza das pessoas. Se a população não come, se a população não tem uma educação alimentar, o que acontece? Doença. Então, essa época foi uma época, a partir ali da Baixa Idade Média, uma época de muitas doenças na Europa. Febre tifoide foi uma delas. Peste negra foi outra delas. A peste negra, gente, ela foi espalhada pela Europa por meio dos ratos que frequentavam os navios. As pulgas desses ratos se espalhavam pelas ruas nada higiênicas na Europa. Esse glamour que a gente tem de uma Europa limpinha é glamour só, tá, gente? Não se confirma nem geograficamente, muito menos historicamente. As ruas da Europa eram imundas. E esses ratos que saíam dos navios, eles viajavam pela Europa nos navios. A pulguinha que mordia eles, mordia a pessoa. E a pessoa, ela contraía a peste negra, né? Que uma das principais nomenclaturas da peste negra é o que nós chamamos hoje de peste bubônica. 30% da população europeia morreu por causa dessa doença aí. E os que não eram mordidos pela pulga, tossiam e passavam por outro. Espirravam e passavam para outra. Tinha relação sexual, passava para outro. Então, não tinha como fugir da peste negra na Europa. A peste negra dava furúnculos grandes e dolorosos, acompanhados de manchas negras por conta do sangramento embaixo da pele. No tempo de Lutero, apesar de controlada, a peste ainda existia. Havia versões dessa peste que a pessoa morria em dias. E, às vezes, a hemorragia era tão grande que as pessoas morriam em horas. Aí, qual é a solução das pessoas quando está a crise? Estão morrendo de fome. Estão com peste bubônica. Aí elas vão procurar outro prazer que tenha, né? Não basta a vida ser só coisa ruim. As pessoas vão namorar. Vão
Não tinha televisão na época? Então vamos curtir a vida namorando. Só que qual era outro problema da época? Surto, epidemia de sífilis. Teve caso, gente, de papas morrendo de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. A Idade Média, o fim da Idade Média, era essa época muito complicada de crises relacionadas à doença. E aí essa sociedade totalmente religiosa, o que pensava? Era o julgamento de Deus sobre a sociedade pecadora. Era Deus que estava castigando nós pelos nossos pecados. Crianças e idosos eram abandonados de sua doença, porque outras pessoas não queriam pegar a doença deles. Não queriam se contaminar também. Grupos radicais dentro da igreja, por causa dessa noção de que estava em pecado, começavam a se flagelar, começavam a se cortar, começavam a andar de joelho pela cidade gritando. Começou esse radicalismo religioso também, com esse medo da morte. O antissemitismo, o ódio aos judeus, que já estava grande na Europa nessa época, na verdade sempre teve, eles diziam que era um complô dos judeus, e Deus estava castigando. O problema é que era um complô dos judeus, mas os próprios judeus estavam morrendo de peste negra. Então não fazia muito sentido, né? E aí, o que foi a doutrina que cresceu nessa época, pessoal? A gente sabe que a Igreja Católica, não sei como é hoje, tá? Mas a Igreja Católica, ela tem a doutrina do purgatório. Purgatório vem de purga. Purga era um dos métodos que os caras tinham lá, método hipocrático galênico, né? Que acreditava que o corpo ele tinha vários líquidos. E aí, quando tu estava doente, tu estava com líquido, aí tinha que fazer a purga. Aí tu lactopurga. É para o cara que está com o intestino preso liberar. Então, a purga, eles pegavam a sanguessuga para liberar, tirar os óleos ruins do corpo, por exemplo. O purgatório era esse estado intermediário para as pessoas que não puderam fazer as penitências na terra, que não puderam fazer as caridades, elas pudessem ter esse tempo para ingressar no paraíso. Não dava tempo da extrema-unção antes da morte. As pessoas morriam do nada. Então, a doutrina do purgatório, que não era uma doutrina nada assim agradável, o purgatório era de sofrimentos também, cresceu muito nessa época aí por causa das mortes coletivas. Olha só o que diz um relato aqui, gente. Se vos compadeceis de qualquer sofredor, nunca conheceste dor tal comparada à nossa, cujas chamas ultrapassam em calor quaisquer outras chamas que já arderam sobre a terra. Se já ficaste doente e pensaste que a noite era longa demais, almejando assim o dia, enquanto cada hora parecia que valera 5, pensai, pois, que noite longa nós, almas tolas, temos que suportar, almas que jazem sem dormir e descansar, queimando e abrasando no fogo escuro durante uma longuíssima de muitos anos. Não existe purificação que não passe por dor, gente, a ser o purgatório. Quando tu quer purificar lá o ouro, né, para tirar as impurezas, ficar só ouro, tem que passar pelo fogo. É dolorido. E a mesma coisa acontecia na doutrina do purgatório. Tudo isso, gente, doença, sífilis, peste negra, purgatório, são ações humanas, mas que às vezes vêm inevitavelmente. Né? Pegar uma doença vem de forma inevitável. Mas a época pré-reforma também, gente, foi uma época de desastres não só naturais. Muitas e muitas mortes com a Guerra dos 100 Anos, que foi aquela guerra entre a França e a Inglaterra nos séculos XIV e XV. Os camponeses que passavam por dificuldades por causa das más condições de trabalho, eles faziam revoltas constantes, e revoltas
muito violentas. Então morria camponês, mas morria nobre também nessas revoltas. Se morria muitos camponeses, faltava pessoas para trabalhar. Também havia menos os êxodos do rural, a saída do rural para trabalhar na cidade, e, consequentemente, tinham menos pessoas para trabalhar. E, consequentemente, menos liberdade para os camponeses. Então, também há desastres humanos causados pelas mãos humanas, com mortes. Mas também teve melhorias, por causa das cidades. A gente tem, no final da Idade Média, a formação dos Estados Nacionais. E por que se fundou Estados Nacionais? Pensa o seguinte: o comerciante, ele ia vender, né, os que vão ser os burgueses, né, ele ia vender no feudo do Lincoln. E aí, no feudo do Lincoln, lá se cobrava o dinheiro X. E aí ele saía do feudo do Lincoln, que era dinheiro X, e se era por quilo, o peso, ia lá para o Israel, que era por dinheiro Y, e era por arroba o peso. Cada lugar tinha o seu sistema de moeda, tinha o seu sistema de medida, tinha o seu sistema de metragem. E os burgueses, eles vão apoiar esses estados nacionais, principalmente para ter essa unificação da moeda. Vai haver um crescimento das cidades por causa desse crescimento também das moedas. Crescendo cidades, chegando burgueses de tudo que é parte do mundo, contato com árabes, contato com outras culturas, vai se ter ao mesmo tempo, né, essa mudança criativa e de conflitos sociais também com essas novas ideias que estão surgindo na Europa nesse momento. Sem dúvida, né, pessoal, a prensa móvel para a divulgação de novas ideias, a prensa móvel foi considerável. Tu precisava era botar letrinha por letrinha antes com a prensa móvel, agora tu consegue escrever um texto, né, só encaixando ali, e aí tu consegue fazer textos muito mais rápidos, de forma muito mais barata também. Mas mesmo assim não era tão barato. E também não era uma população muito letrada, né? Mas um que sabia ler, ele ia para uma multidão. E a Reforma Protestante vai usar isso muito, essa prensa móvel. As minas que estão sendo descobertas, né? Exploração da mina de prata, facilitação da cunhagem de moedas. Muitas famílias vão enriquecer e vão fundar universidades. E nessas universidades os reformadores vão estudar. Vai se descobrir também a pólvora, e a pólvora vai fazer guerras cada vez mais sangrentas, mas também vai criar um novo mercado, que é o mercado das armas. Muitos vão enriquecer vendendo armas. E agora também os conflitos são muito maiores, porque se tu descobre a pólvora, também se faz disso um negócio, mais pessoas podem ter uma arma. Então, para haver conflitos, muito mais, né? Como a cidade não era fácil de viver, como a cidade tinha muito conflito, vai se ter facções criadas, grupos de bandidos, mas, ao mesmo tempo, com a formação das universidades, no fim da Idade Média, vai se ter uma alfabetização crescente, mais pessoas lendo, mais pessoas pensando, mais conflitos sociais envolvidos com isso. Inevitavelmente, acontece. Aí alguns questionamentos da igreja, tá, pessoal? Já estamos nos encaminhando para o fim aqui, vou dar uma corrida para não cansar vocês. Olha que interessante isso. Uma das doutrinas da igreja era condenar a usura, o lucro. A igreja católica não gostava do lucro. Outra das doutrinas da igreja era esse estado intermediário, doloroso, nada fácil, o céu, o purgatório. As indulgências vão ser um negócio muito legal, porque vai ser o meio que a Igreja Católica vai encontrar para que do purgatório a pessoa passe, com a autorização da Igreja, para um estado intermediário, ou melhor, para o céu, só que ela cobrava por isso. Ou seja, a pessoa não ia direto para o céu porque acreditava na usura, ia para o purgatório. A Igreja cobrava, ganhava lucro,
para a pessoa ir para o céu, com meio das indulgências. Então foi um negócio perfeito. Era um ciclo que se mantinha. As pessoas não iam deixar de crer no lucro e um capitalismo em ascensão cada vez maior. Dessa forma, a igreja sempre teria esse lucro espiritual. Ela mesma dizia, né, que antes da moedinha cair no fundo lá do pote, a alma do pecador já estaria livre do purgatório. E isso foi feito um baita do negócio na época do Lutero. Também se tinha as simonias, né, pessoal? A venda de cargos eclesiásticos e a venda também de objetos sagrados. A igreja, nessa época, vai passar por uma polêmica que vai fazer com que se perca muito a confiança que tinha dela, que vai ser o cisma do Ocidente. Veja bem, não é para confundir com o cisma do Oriente, lá de 1054. Esse é o cisma do Ocidente. E o que foi o cisma do Ocidente? Os reis nacionais eram coroados pelo Papa. E o rei da França era muito próximo de todos os papas. Até que um desses reis, ele vai exigir que o Papa ele vá para a França. E isso vai acontecer entre 1309 e 1377, no que a gente chama de cativeiro babilônico da igreja. A partir de 77, vai se ter uma polêmica, porque não vai se aceitar o Papa lá na França e vai se querer um Papa em Roma, mas vai se eleger 2 papas ao mesmo tempo. Então, de 1378 a 1417, ou seja, 100 anos antes da Reforma Protestante, que a gente considera, né? Vai existir 2 papas ao mesmo tempo. Papa e o antipapa. Para a população em geral, o que isso vai representar? O enfraquecimento da igreja. Vai se perder a confiança da igreja. Vai se achar a corrupção da igreja. E não vai ser admitido isso. E também se tinha uma crítica muito grande ao conciliarismo, que era a ideia de que o concílio podia derrubar o Papa. Se o Papa é a autoridade maior da igreja, o representante de Deus na Terra, aquele que, enfim, que manda às vezes mais que Jesus, como é que um concílio poderia derrubar ele? Essa vai ser a grande polêmica que vai ter na época. Em 1417, ele senta, se reúne, o concílio decide que agora vai ter um Papa só. Mas esses anos aí, esses mais de 100 anos de cativeiro babilônico da igreja e depois do cisma do Ocidente vai causar muita preocupação na igreja e em relação à confiança que se tem dela. E aí vão surgir alguns homens que vão criticar a igreja antes de Martim Lutero, antes de João Calvino, antes de Henrique VIII, antes de Savonarola, antes de, enfim, Savonarola não, que foi junto, né? Mas um deles é John Wycliffe, que era um inglês lá do século XIV, viveu entre 1330 e 1384. E o Wycliffe, ele era defensor da teoria dos domínios, que dizia o seguinte: a igreja, ela tem que se meter em assuntos que são espirituais. Ela não tem que se meter com a política. Ela tem que se meter com a igreja. Igreja fala de igreja, rei fala de política. Era a ideia que o Wycliffe tinha. Não é que não podia influenciar, não é que não podia falar sobre política, não era essa a doutrina dele. Mas que não era o Papa que ia nomear o imperador, não era o Papa que ia nomear o rei, não era o Papa que ia dizer se o rei continuava ou não. Porque não era poder do Papa que isso acontecesse. Ele condenava a intervenção papal na política inglesa. E dizia que a igreja não era o Papa, não era o concílio, não era o prédio. A igreja invisível, que era a igreja verdadeira para ele, era composta pelos salvos. Não era a igreja que era a autoridade, era a escritura que era a autoridade. E ele criticava também a riqueza dos padres, porque ele dizia que os padres deveriam ser pobres. Pessoal, hoje a gente pode, numa sociedade capitalista, a gente pode até dizer, tá, mas precisa ser pobre mesmo. Eu acho que não precisa, sinceramente. Não vejo problema a pessoa enriquecer. Claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, quer dizer Jesus. Mas havia tanta corrupção no clero nessa época, gente,
que pregar sobre a pobreza dos padres era revolucionário e necessário. E o Wycliffe, ele vai ser um dos caras que vai pregar sobre isso. Ele vai falecer em 1384 por um ataque de apoplexia, né? Uma espécie de hemorragia que se tinha. Outro personagem importante para esse contexto aí vai ser o John Hus, né? O John Ganso, traduzindo para os nossos dias aqui. Ele nasceu na Boêmia por volta lá de 1307. Essas datas aqui estão confusas, né? Mas foi por volta de 1307. Ele vai começar a sua carreira prestando serviço para a igreja, né? Fazendo trabalhos ali junto aos padres, enfim. E vai estudar teologia na Universidade de Praga. Vai se formar em 1394 e vai virar mestre de teologia em 1396, sendo ordenado a padre, cuidando de uma igreja a partir de 1400. A pregação do Jan Hus era ótima, né? Ele atraía multidões, as pessoas vinham ouvir aquilo que ele falava. Ele não concordava com tudo do Wycliffe, mas ele vai concordar com as doutrinas do realismo filosófico do Wycliffe e as doutrinas bíblicas que o Wycliffe defendia. Qual era a ideia básica do John Hus? A verdadeira igreja é o corpo invisível dos predestinados, dos quais o cabeça é Cristo e não o Papa. Imagina, gente, falar isso naquela época. Complicado, né? Ia ser perseguido, sem dúvida. Mas não só isso, ele denunciava as falhas morais do clero. Como é que podia o Papa falar contra usura e ser milionário? Como é que podia a igreja defender o celibato e tinha padre que até filho tinha? Não pode celibato, né? Não pode ter filho. Mas tinha padres que tinham. Padres fazendo complôs políticos com reis. Como é que isso podia acontecer? E não era só dos padres do baixo clero, era também do alto clero, como bispos, como o próprio Papa, que o John Hus condenava. Ele dizia que a vida da igreja deveria ser de pobreza e de simplicidade, como Cristo viveu. A lei dessa igreja não deveria ser o direito canônico, aquilo que os concílios haviam decidido, que, na verdade, concílio mesmo vai se citar depois, né, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, mas não era aquilo que as reuniões dos papas tinham decidido, mas era aquilo que a Bíblia tinha decidido. Ele não negava os pais da igreja, ele não negava os santos do passado que haviam escrito sobre teologia, mas para ele aquilo não era autoridade, como os outros católicos entendiam. Hus, ao ser perseguido por heresia, dizia que nenhum papa ou bispo tinha direito de empunhar a espada em nome da igreja. Excomungado, muitos seguiram no movimento conhecido como Zita. Ele defendia que os sacerdotes ímpios não deveriam ser obedecidos. Então tu não podia fazer o que quisesse se estivesse lá com a roupinha de padre. Não podia. Tu deveria ter uma vida santa para poder ser obedecido por causa disso. O que aconteceu com John Hus? Foi morto, queimado, colocaram numa fogueira, mataram esse santo homem de Deus como um herege. E aí vem aquela história que a gente não sabe se é verdade, se foi bem com essas palavras. O que a gente sabe é que posteriormente foi atribuído dessa forma. É que ele diz que naquela hora eles estavam matando um ganso. Hus significa ganso. Mas que Deus levantaria um cisne que eles não conseguiriam matar. 100 anos depois, o que acontece na Europa? A Europa é virada de cabeça para baixo com o reformador chamado Martinho Lutero e com outros que viriam após ele. Então, a profecia de John Hus se cumpriu. Então, pessoal, esse foi, muito resumidamente, não entrando em cada
doutrina particular dos pré-reformadores, faltou pré-reformador, poderia ter falado dos franciscanos, por exemplo, né? Críticas à Igreja Católica sempre teve. Mas Lutero, ele não reformou algo que não existia. Ele não reformou uma igreja que estava chuchu beleza. Ele não reformou um mundo que estava na inteira paz. A reforma aconteceu do jeito que aconteceu, porque existia um contexto histórico que permitiu que isso acontecesse. Então, Lincoln, seriam essas minhas palavras. Muito obrigado. Uau, Tiago, mano, que incrível. Nossa, esse contexto histórico assim, pré-reforma, você ia falando aqui, eu já ia viajando aqui, eu ia imaginando as cenas na cabeça e, mano, muito bom. Nossa, maravilhoso mesmo. Que Deus continue te abençoando muito, muito. É sempre um prazer ter você aqui no Nefi, viu? Pessoal, temos perguntas. Quem quiser fazer sua pergunta, pode colocar aqui no chat, ou então pode abrir a sua câmera, ou o microfone, ou os dois simultaneamente, para fazer perguntas ao Thiago. O Thiago está à disposição de vocês, tá? Deixa eu ver aqui no chat. A Bia, somente agradecer pela aula maravilhosa. Foi incrível, né, Bia? Foi, nossa, meu Deus do céu. Tava de sair, mas tive que ficar. Aproveita, gente, aproveita. Tiago aqui no Nefi tem que aproveitar ao máximo, entendeu? Tem que aproveitar ao máximo, porque, nossa, a gente aprende muito, a gente aprende demais, muito mesmo. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí eu não sei se a minha pergunta é meio... Não, é especulativa. É especulativa, né? A gente fala que Nefi é o lugar da polêmica, né? Então, a gente já está acostumado com isso. A reforma, ela... Como é que eu vou explicar? Nós estamos em 2022. A reforma continua sendo algo contínuo, ou seja, nós estamos em constantes reformas, ou vivendo reformas, coisas sendo consertadas, precisando ser reparadas, consertadas, enfim, queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eu acho que cada época pede as suas reformas, né, Lincoln? Porque a própria reforma precisaria de reforma porque não era perfeito, né? Então eu creio que a igreja ela é feita por seres humanos pecadores, né? Então seres humanos pecadores sempre precisam de reforma. A igreja reformada sempre reformando. É o lema, né? Que se tinha entre os luteranos. E eu acho que se mantém. O que realmente é fazer com que um pentecostal precise ser calvinista, ou um pentecostal precise virar luterano, né? Como se tem muita ideia, ou mesmo, enfim, um luterano precisar ser pentecostal, enfim. Eu acho que tem muito mais a ver com questões de mais específicas, assim, né? Hoje a gente passa por uma disputa política dentro da igreja muito grande. Talvez isso precise de reforma, né? Talvez a reforma vai ser necessário perdão de muitos irmãos que brigaram por causa de política, uma reforma no ensino, que eu acho que o Nefi representa, né, dos evangélicos se interessarem pelo estudo, eu acho que está acontecendo. Uma reforma na doutrina, que muitas vezes, em nome do estudo, se perde uma doutrina mais centrada nas escrituras, mas, ao mesmo tempo, precisa, nos grupos que têm uma leitura mais centrada nas escrituras, tem que haver o cuidado para não se tornarem fundamentalistas malucos, que não se abrem para outras visões e que acham que a visão deles é a única bíblica, né? Então, eu acho que a reforma é constante, só que eu não posso dizer assim que vai ser única para cada igreja, né? Talvez a minha igreja
não precisa da reforma que a sua precisa e a sua tem uma reforma necessária que a minha não precisa. E por aí vai, né? Acho que esse caminho aí. Porque a Não, diferença, excelente, excelente. a diferença é que lá só tinha uma igreja católica, né? Lá só tinha uma igreja católica para reformar no Ocidente. Aqui a gente tem 1 milhão de igrejas católicas, evangélicas, protestantes mais tradicionais, por aí vai. Verdade. Muito. O que você falou realmente é incrível, porque algumas coisas vão depender de acordo com os seus contextos, das comunidades locais, tem outras que é mais abrangente mesmo. Acho que essa questão uma coisa que você citou agora há pouco, eu achei muito interessante, foi a respeito, talvez o nosso grande desafio hoje seja uma retomada do equilíbrio no sentido de conciliação mesmo, de coisas como você falou a respeito da importância do estudo, mas ao mesmo tempo não ter um foco exclusivamente nisso para não correr o risco de um fundamentalismo. Talvez um grande problema seja um extremismo. Eu não sei se isso aumentou ou se isso já havia, né, no tempo da reforma ou pré-reforma, mas hoje há dois extremos assim que parece que a capacidade de conciliação ou de diálogo é quase impossível. Então, talvez isso dificulte bastante. Mas não é uma coisa, eu acho que não é uma coisa de hoje, tá? Porque a segunda geração de reformadores, por exemplo, eram os caras que vão construir a ortodoxia. E tinha ortodoxia, que eu digo, a ortodoxia calvinista, a ortodoxia luterana, a ortodoxia reformada, por aí vai. Tinha verdadeira guerra, assim, de protestante contra protestante. E às vezes era guerra de guerra mesmo, de tiro e porrada de bomba, né? Então não é de hoje as tretas entre diferentes opiniões religiosas, né? Na época já era muito forte. Com certeza, com Ser certeza. humano é bicho triste, mas foi a raça que Deus escolheu amar, né? Então. Ai, meu Deus do céu. Entre tapas e beijos a gente vai caminhando. É sempre assim, é sempre assim. Pessoal, a Bia aqui, agradecendo demais, o pessoal elogiando muito, Gabriel também, Israel também. Ok, pessoal, tem mais perguntas? Ou só isso mesmo, podemos encerrar. O Natalino está terminando a pós-graduação em História do Cristianismo ali. Opa! Especialista em História da Igreja. Boa, Natalino. Natalino, segue a gente lá no Nefi. Segue a gente lá no Instagram, né? @Nefi Estudos, nosso grupo de WhatsApp. O Thiago tá lá no grupo de WhatsApp também. Vamos marcar alguma coisa aí, Natalina. Bora bolar alguma coisa aí, alguma aula especial aí também contigo. Vai ser, todo mundo para somar aqui vai ser maravilhoso. O importante é expandir essa comunidade, sempre, sempre. Tamo junto, tamo junto. Bom, acho que não temos mais perguntas. Acho que agora é nós pensarmos, refletirmos, né? E para você que está assistindo esse encontro especial pelo YouTube, deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou, o quanto você aprendeu com esse encontro, com essa aula de hoje, que foi maravilhosa, né? Como a gente sempre fala, estar com o Thiago aqui no Nefi realmente aprendizado na certa. Toda vez que ele está aqui, eu aprendo muito, muito mesmo. Tá? Tem a palestra do Thiago falando sobre a história do pentecostalismo também aqui no canal do YouTube. É só você ir na nossa playlist Segunda Conferência Online do Nefi. Está lá a palestra do Thiago. E, então, pessoal, sigam também o Thiago no Instagram, @Prof. Thiago Kiefer. Isso aí. Certeza. Isso aí. Pessoal, Kiefer, Kiefer.
Isso, sigam ele lá no Instagram, adquiram os cursos, tá? Ele tem um curso sobre pais da igreja, pessoal. Adquiram, tá? Pessoal, vocês não vão se arrepender. Todo o conteúdo do Thiago lá do Instagram, gente, vocês vão saber demais, conhecer demais. Então, sigam o Thiago, a gente super recomenda. É um conteúdo que nós do Nefi recomendamos amplamente, tá bom? Thiago Kiefer, Lucas Gesta, pessoal, podem ir tranquilos que vocês vão adorar o conteúdo deles, tá bom? Thiago, meu irmão, mais uma vez te agradecer, viu? Muito obrigado por estar conosco aqui no Nefi. A casa é sua, tá bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite e pode ter certeza que 2023 tem muito mais, viu? Só chamar. Opa, vou chamar sim, tamo junto, viu? E a todos vocês que estiveram aqui ao vivo conosco, ou a você que nos assistiu no YouTube até agora, muito obrigado. Acompanhem o Nefi lá no Instagram, @Nefi Estudos, façam parte da nossa comunidade também no WhatsApp e tem muita novidade vindo aí no Nefi, tá bom? Em breve divulgaremos. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais!